O Zohar. Prefácio. O Zohar é uma obra escrita na Idade Média, fundamental na literatura do pensamento místico judaico conhecido como Cabala. É um grupo de livros que inclui comentários sobre os aspectos místicos da Torá e interpretações das Escrituras, bem como material sobre misticismo, cosmogonia mítica e psicologia mística. O Zohar contém discussões sobre a natureza de Deus, a origem e estrutura do universo, a natureza das almas, a redenção, a relação do ego com as trevas, e a relação do verdadeiro eu com a luz de Deus. Sua exegese escriturística pode ser considerada uma forma esotérica da literatura rabínica, conhecida como o Midrash, que desenvolve a Torá. O Zohar apareceu pela primeira vez na Espanha no século XIII, e foi publicado por um escritor judeu chamado Moses de Leon. Ele atribuiu o trabalho ao rabino Shimon Bar Yochai, que viveu no século II. O Zohar se espalhou entre os judeus com notável rapidez. Quase 50 anos se passaram desde seu aparecimento na Espanha, antes de ser citado por muitos cabalistas, incluindo o escritor místico italiano Menahem Recanati. Certas comunidades judaicas, no entanto, como os Dardaim e algumas comunidades italianas, nunca o aceitaram como autêntico, sendo considerado como idolátrico. Enquanto algumas pessoas acreditam que é genuinamente parte de uma tradição oral, passada de Moisés ao rabino Shimon Bar Yochai, outros continuaram a se opor a isso. Alguns estudiosos argumentam que o Zohar mostra clara influência do pensamento gnóstico, que prevalecia na mesma região e período de tempo. Por exemplo, tanto o gnosticismo quanto o Zohar colocam uma forte ênfase na ideia de conhecimento oculto ou segredos, e ambos usam linguagem simbólica para transmitir verdades espirituais. Além disso, alguns dos temas-chave do Zohar, como o conceito de vasos quebrados, apresentam semelhanças com as ideias gnósticas sobre a natureza imperfeita do mundo material. Outros estudiosos, no entanto, argumentam que as semelhanças entre o Zohar e o gnosticismo são mais superficiais do que substantivas. Eles apontam que o Zohar se baseia em uma ampla gama de fontes, incluindo textos místicos judaicos anteriores e a Bíblia, e que sua síntese única dessas fontes não pode ser reduzida a uma simples influência do gnosticismo. No geral, a questão de saber se o gnosticismo influenciou o Zohar continua sendo um assunto de debate e interpretação acadêmica. Hoje, o Zohar continua a ser uma fonte de inspiração e discernimento para aqueles que buscam aprofundar sua compreensão do misticismo e espiritualidade judaica. O Zohar é uma obra extensa, sendo compreendido em volumes com diferentes subseções, por isso se recomenda a leitura de pequenas porções diárias. O seu objeto de estudo sempre é o texto original em aramaico, o que não deve ser confundido com o texto em outras línguas, uma vez que essas letras cumprem uma função metafísica, atuando na criação do universo, na palavra de Deus, no significado das palavras, na numerologia, dentre outras aplicações que vão se desenvolvendo cada vez mais. Embora o intuito original do Zohar seja o uso do texto em aramaico, ele foi escrito em hebraico, e por isso os textos referentes ao Zohar estão escritos em hebraico. Isso ocorreu porque o hebraico era a língua sagrada do povo judeu e tinha um status mais elevado do que o aramaico. O alfabeto hebraico e aramaico é o mesmo, por isso o texto continua consistente no que se refere às letras e seus significados. Além disso, o uso do hebraico ajudou a elevar os ensinamentos místicos do Zohar e torná-los mais acessíveis a um público mais amplo. Para aqueles que estão interessados em se aprofundar nesse conhecimento, recomenda-se não apenas o consumo dessa obra, mas também o seu reconsumo e acompanhar-la junto com cadernos para fazer as devidas anotações e observações, bem como o progresso do conhecimento das letras, os seus significados e sua ordenação na formação das palavras. Muitos dos significados permanecem em mistério, no entanto, à medida que se aprofunda no conhecimento das letras, do Zohar e da literatura judaica, esses conceitos passam a ser melhor entendidos.